Tipo assim, eu fiquei assim, eu não tinha outra escolha, entendeu? Eu tinha que chegar, pegar e vestir a camisa e pronto. Pô, é isso. A Skyrunning Brasil vai acontecer no país, não importa o que aconteça, não importa se os organizadores mudarem, se mudarem as provas, se mudarem os eventos. E, enfim, enquanto eu estiver presente, alguma coisa vai rolar. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vontade de correr. Tudo bem, galera? Gente, essa semana é o feriado preferido de mim dos Estados Unidos. Eu vou comemorando muitos feriados dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas essa é uma eu gosto. Gosto de comemorar com minha família e Thanksgiving. Então, eu quero te agradecer, gente. Agradecer para todas as coisas de bom que você me dá. De feedback, de compartilhar as trilhas comigo e explorando esse chão lindo a gente tem e explorando as trilhas vastas da sua mente. Gente, tudo de bom. Vou cozinhar um peru clássico e provavelmente piqui também, só para jogar a toco maneiro, a tempero maneiro dentro desse Thanksgiving. Gente, hoje, nossa, eu não sei, eu tinha talvez você já ouviu eu falando essa história, mas esse ano eu fui para Jaraguá Sky, o evento espetacular lá na Santa Catarina, e, gente, eu abri os meus olhos muito para esse negócio de skyrunning. Eu sabia que tava, tipo, skyrunning na Europa, eu sabia que tava chegando e crescendo aqui no Brasil, mas nesse evento eu vi tantas coisas que não, eu vi muitas sementes plantadas durante essa fim de semana. E, gente, se você está prestando atenção nas notícias no mundo de Trail Brasil, o Skyrunning está fornecendo muita notícia para a gente. Na verdade, eu estou com cabeça cheia. Cabeça cheia com tanta notícia. E por causa disso, eu convidei o Rafa. Rafa é o líder do Skyrunning no Brasil para viajar aqui no outro lado. E a gente vai explorando muitas coisas juntos sobre Skyrunning, notícias novas, ainda mais novo, que aconteceu em 2022, a história dele com Skyrunning antes disso, porque ele saiu do país, ele passou um tempo na Europa e ele voltou com esse sonho de espalhar o crescer o Skyrunning no Brasil. E a gente fala muito sobre essa história, que aconteceu esse ano, 2022, e que vai acontecer 2023 e no futuro. Porque ele tem planos grandes e a gente vai aprender muito sobre isso nessa episódio do outro lado. Então, gente, vamos lá. Como eu sempre estou falando, por favor, dá um likezinho, passa esse episódio para seus amigos, fala, porque ajuda muito a crescer. E é isso que eu quero ver. Eu tô mentindo nada, gente. Minha mini missão é eu quero ver mais pessoas começando o seu próprio jornada com sua saúde. E um jeito grande, eu acho, fazer isso, explorar as trilhas, correr nas trilhas, esse contato com a natureza. Minha missão é eu quero ver mais pessoas nas trilhas, porque é um jeito de gerar esse mundo na direção melhor, na minha opinião. Então, gente, vamos lá falando com a Rafa. Abraço forte e Happy Thanksgiving. Ô, grande Rafa, seja bem-vindo no outro lado, cara. Valeu, obrigado. É Pô, animado demais viajar com você. Cara, eu conheci você lá em Jaraguá Sky durante o evento do Skyrunning e, cara, foi muito, muito legal aprender sua história e aprender muito mais sobre Skyrunning. Essa viagem abriu meus olhos muito para Skyrunning. aham. Mas hoje a gente tem muitas notícias para explorar. É, cara, aquela viagem foi sensacional, assim, porque eu não tinha nunca ido para Jaraguá do Sul, vou muito pouco ao sul do país, conheço
conhecia poucos atletas assim de lá, né? Foi uma oportunidade muito especial assim para eu entrar em contato ao vivo com a galera, porque até então eu falava muito com a galera assim, por vídeo mesmo, telefone, mensagem, WhatsApp e tal. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, valeu pelo convite. É, Foi muito legal te conhecer pessoalmente lá, porque eu já te conhecia, na verdade, né, da galera de Minas Gerais, Valmir Uhum. e todo mundo e tal. Valmir sempre falava, pô, tu tem que conhecer o Roger, porque... E aí foi engraçado, porque quando a gente se encontrou, tinha muita história realmente para falar, para contar, para conversar. Ah, não, mas quando o assunto é trail running e coisas assim, nunca vai parar a conversa. Bate-papo sempre boa, cara, sempre boa. E com gente fina assim também, nossa. Mas, cara, explica para mim, porque uma coisa que você falou para mim essa viagem foi sua história com skyrunning, que eu adorei, cara. Tipo, como que foi que você descobriu skyrunning? Então, a minha história com Skyrunning ela é muito engraçada, assim, porque ela é muito inesperada mesmo. Até a história da Skyrunning Brasil, da federação, tudo foi muito... Foram coisas que aconteceram ali, como a galera costuma dizer ali no flow, né? É, mas eu sempre fui um corredor, assim, desde criança. Treinava, competia em atletismo e tal. Desde 8 anos de idade, então sempre fui ligado a esse meio aí da corrida, mas eu sou de Belém, que não é um lugar que tem montanha, né? Belém é no meio da Amazônia lá, não tem, é um lugar plano. Então eu tive contato com a corrida de montanha aqui no Rio de Janeiro, depois de eu me mudar para cá, já adulto, com 23 anos de idade. O meu chefe lá da residência médica, quando eu fazia ortopedia, porque tem isso também, né? Eu não sou cirurgião e tal, não tem nada a ver com a organização de prova, com essa coisa da federação. Mas enfim, vim fazer residência médica no Rio, ortopedia e traumatologia, e o meu chefe era corredor e corria montanha. Me convidou um dia para fazer um treino com eles lá e eu comecei ali a correr trilha, montanha, etc. Logo depois eu já fui para uma prova com ele em Chamonix, ele e a esposa. E aí eu conheci esse meio louco da galera do trail running, ultra trail, etc e tal. E já fiquei com aquela piração ali do alpinismo, porque quando você chega em Chamonix, né, muitos brasileiros já tiveram lá nos eventos do TMB, você chega ali e vê de cara o Mont Blanc e você fica com aquela imagem assim, marca mesmo, na hora assim, te marca tipo, pô, preciso ir lá no topo, sei lá. É uma coisa que você tem vontade de ir, entendeu? Lá em cima. E aí nessa eu comecei a pesquisar, né, um esporte entre, né, treinamento de alpinismo e tudo mais. Comecei a me interessar, descobrir o skyrunning. E aí pensei de imediato, pô, vou me lançar nisso aí. É, Na época eu costumava ir muito para Itália, para Suíça para fazer alguns treinamentos mesmo como médico. E, e aí eu comecei a descobrir esses circuitos, eventos e provas e tal. Me interessei demais pelo skyrunning, ao mesmo tempo que na época eu estava me experimentando no ultra trail. Então eu também já fui dessa galera daí das 100 milhas por uns 5 anos, não faço mais. Deixo essa tarefa aí para ti. Mas foi bem curioso, assim. Depois que eu comecei no Skyrunning, as coisas evoluíram muito rápido, assim. Eu fiz uma temporada com muitas provas, me testando, assim, em todas as modalidades, vertical, Sky, Sky Ultra. E para mim era descobrir esse desafio atlético, né? Que era muito complexo e, e gostei. Comecei a participar aí dos circuitos. E aí que vem as histórias engraçadas, né? Porque logo no início, no meu primeiro VK, eu estava na minha largada do meu primeiro VK, que foi na França, lá em Val d'Isère, em Face de Bellevard. É um dos VKs assim, mais clássicos, um dos primeiros inventados, né?
E aí tava pra largar lá com o meu bastão e tal, e aí passou na minha frente o Marino Giacometti, que é o presidente da Federação Internacional, e é o cara que inventou esse esporte na década de 80, 90, quando nem se imaginaria que existiria uma modalidade que o cara vai igual um louco, sobe no topo e desce e não morre. Ele vai, sei lá, a 6.000 de altitude, desce pro vale e é isso aí. Não é. Que foi mais uma galera de escaladores, né? É, exatamente. A galera que começou é a galera que naturalmente já era montanista, né? A galera que ia pra alta montanha, já tinha experiência com alpinismo e tal. O Marino Giacometti mesmo começou porque ele fazia parte de uma parte do exército que se dedicava a essa parte da montanha. Então eles tinham muita experiência de alta montanha e o cara, assim, pioneiríssimo, na década de 80, 90, começou a testar vários picos, né, para fazer em contrarrelógio. E aí você via que aqui essas ideias assim que, por exemplo, o Kilian, né, começou depois a reproduzir na carreira dele, que você pensa assim, cara, o cara é um alien. Os caras começaram lá na década de 80, 90 sem equipamento adequado, sei lá, sapato adequado, tecnológico, roupa, enfim, era uma coisa realmente muito extrema e não tinha essa segurança e visibilidade, né, que a gente tem hoje em dia, né, essa facilidade de dados, de transmissão de dados, de GPS, de que o cara tá lá no topo. Não, o cara subia, se ele ia descer, ninguém sabe, se ele ia... Então, assim, para mim essa história por si só já era muito fascinante, eu queria participar daquilo de alguma forma. E o Marino Giacometti passou na minha frente no meu primeiro VK e eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Eu dei uma pirada na hora, eu gritei assim, caralho! Oh, desculpa, não pode palavrão, né? Não, pode, fica à vontade. Mas eu gritei real em português, eu falei, caralho, Marino Giacometti! Aí ele olhou assim, sem entender nada, assim, aí eu falei, porra, é, é uma lenda viva, assim, quando você vê real, né? É, e aí ele perguntou assim, você tá preparado e tal? Aí eu falei, é meu primeiro VK da vida. Aí ele, não, então beleza, boa sorte aí, vou estar lá no topo da montanha, a gente se fala mais lá em cima e tal. E aí começou a minha história, a amizade com ele, com a galera da Federação Internacional e tal, curiosamente. Dessa forma bem inesperada, né? E a partir daí depois veio muitos projetos assim, loucos, né? E alucinantes dentro do Skyrunning, porque também eu fui morar uma época lá na Itália a trabalho. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar mesmo, né, estava trabalhando como cirurgião lá, fazendo uma pós-graduação, o Marino Giacometti e a vice-presidente, que é a esposa, falaram, bom, então agora você pode fazer a temporada inteira do ano, já que você está aqui, né, do circuito, e aí eu fiz 20 provas assim numa temporada. Foi um negócio alucinante. E outros projetos assim de alpinismo. Então, devo muito da minha história, de tudo que eu aprendi, seja de skyrunning, alpinismo, a essa galera lá da Itália. Inclusive, quem me ensinou, assim, eu aprendi o alpinismo alta montanha lá mesmo, com os italianos, o pessoal do Socorro Alpino italiano e tal. Então, assim, minha história toda tá lá, até minha história profissional como cirurgião também, boa parte, devo muito a eles, assim, então os caminhos se cruzaram aí em algum momento e foi muita coisa legal que aconteceu. E como que foi a comunidade aí? Explica-me, porque, nossa, é quase um sonho você está explicando aqui para mim. Tipo, você caiu dentro de uma galera assim e tinha essa oportunidade de passar um tempão com eles. Como foi essa comunidade? Olha, para mim, eu até hoje me pergunto assim, o que rolou realmente? Sei lá, não sei se eu queria tanto aquela parada ali que as coisas foram acontecendo, né? Eu tinha
essa coisa de quando eu fui a primeira vez aos Alpes, eu vi o Mont Blanc e fiquei com aquela coisa assim, pô, preciso escalar isso aí. E depois comecei a ver os projetos assim, nos Alpes de montanha de 4.000 metros que a galera já tinha escalado e tal, fiquei naquela fissura para fazer vários picos, né? E assim, a comunidade do Skyrunning, ela é um pouco menor do que a comunidade do trail, digamos assim, né? São pessoas muito desconhecidas aqui no país, porque não é um esporte muito popular. Mas a gente tem esses ícones aí, que é o próprio presidente, né? Um dos caras mais feras do esporte. Os caras das antigas tem o Bruno Bruno, Fábio Meraldi, que é um cara que até hoje, na época ele era o Kilian e até hoje o Kilian nunca bateu o recorde dele de tempo, por exemplo, no Monte Rosa. O recorde ainda é desde 94 do Fábio Meraldi. E conheci muito, na época eu tinha 20 e poucos anos, também conheci muito a galera que estava participando do circuito internacional, dos campeonatos, etc., que era uma galera meio ali entre 22 e 30 anos de idade. E o clima era muito legal sempre, óbvio. Todo mundo se encontrava praticamente todo fim de semana nas competições, porque diferente, por exemplo, do Ultra Trail, não se corre um Ultra Trail todo fim de semana, né? Então, no Skyrunning você corre um VK todo fim de semana fácil, né? Ainda mais morando lá, você consegue viajar muito fácil todo fim de semana para correr uma prova. Então, todo mundo eram as mesmas figurinhas ali que se encontravam. Na época, tinha muita gente da sala, muitos atletas da sala, que mudou um pouquinho também o corpo ali de atletas da sala, mas muita galera da época da Salomon e tal nos eventos. Enfim, eu fui seguindo mais o caminho do VK, depois de experimentar muito provas de longa distância, ultra trail de 100 milhas, etc. Eu fiz algumas provas extremas de Sky Ultra, que são provas assim de 52 km, 55, e que são provas praticamente de alpinismo, você vai correndo em crista e tal, super perigoso. Tive alguns acidentes, vários, nesses eventos loucos, mas depois eu fui seguindo mais o caminho do VK, que foi mais a minha cara, e foram surgindo muitas provas de duplo VK também, que eram umas provas que eu conseguia meio que comparar. Para um corredor de asfalto, por exemplo, o duplo VK era um pouco semelhante a uma maratona, assim, em termos de esforço, duração e tal. Talvez um pouco mais curto que uma maratona, mas era uma preparação bem complexa, porque envolvia você se preparar para uma subida contínua de praticamente 2 horas e, além disso, se preparar para chegar a 3.000, 4.000 de altitude no final da corrida e continuar brigando ali, mantendo o esforço físico no máximo, sem você desmaiar de hipóxia e sem você perder performance. Então, para mim, assim, como médico, era um desafio muito interessante, assim. Então, Mas vamos explicar para quem não conhece o VK, tipo, que é o perfil de que as regras de ser um VK? Se não está escalando, tipo, 1 quilômetro vertical, mas como que é? Então, para a galera entender um pouquinho aí do VK, né? E do que é o Skyrunning. O Skyrunning é algo que está entre o trail geral e entre o alpinismo, mas tem umas regras bem específicas. Então, o Skyrunning é uma modalidade esportiva assim, bem estabelecida, com regras bem claras, no qual a gente tem a modalidade de disciplina do VK, tem a Sky, tem a Sky Ultra e outras disciplinas anexas. Mas o VK, ele é uma subida vertical contínua, uma prova só de subida, de 1.000 metros, na qual ela tem que ter uma inclinação acima de 20%, ou seja, tem que ser no máximo até 5 km de distância. No máximo 5 km, que aí você dá 20%. Então é um contrarrelógio muito duro em termos de tempo, né? Porque ele
é um contrarrelógio que dura mais de meia hora, então até para os atletas ali que são os aliens, tipo Killian, é um contrarrelógio muito difícil, seria assim como o contrarrelógio do ciclismo também é um contrarrelógio longo. Então, em termos de esforço, é muito difícil, que você tem que sustentar um esforço máximo por 40 minutos a uma hora, digamos assim, só de subida e muito inclinado e, por vezes, muito técnico, muito exposto. Então, tem as variações técnicas, né? Alguns VKs são muito curtos, tem prova de VK que chega a ter 1,7 km de distância lá na Itália. Então, 1,7 com 1.000 é muito inclinado, é muito bizarro. Então, tem provas mais curtas desse nível, assim, abaixo de 2 km, né? Então, para a galera entender aí o que é uma prova só de subida. E o que traz, assim, de relevante esse tipo de modalidade é que, para o esporte de montanha, ele é uma modalidade que a gente consegue extrair muitos dados relevantes, né? Porque as provas de trail em si, que tem subida e descida, a gente não consegue criar uma padronização muito eficaz, né, de análise, etc. Então, para termos de teste, para análise de VO2 máximo, esses parâmetros todos atléticos aí que são importantes para o desenvolvimento do esporte, o VK é uma modalidade chave, assim, né? E é isso, para a galera entender o VK. E o duplo VK vem a brincadeira, né? Que aí você vai aumentando, você sobe 2.000 sem parar. Então, quando você sobe 2.000, ela já vira uma prova completamente diferente. Já não é mais aquele contrarrelógio, como se fosse realmente uma maratona. Até porque você vai chegando, teoricamente, né, classicamente, o skyrunning é uma modalidade praticada acima de 2.000 metros de altitude, ou seja, um esporte praticado em hipóxia, num ambiente de hipóxia. E aí você faz esse esforço máximo nesse ambiente de hipóxia, podendo chegar até 4.000 metros de altitude, por exemplo, no duplo VK. E mais louco ainda que existia essa prova, que era um triplo quilômetro vertical, que era na Itália também, no qual você subia de 500 e chegava a 3.500 de altitude num tiro só, sem parar e no máximo de esforço ali, contra relógio, correndo, se arrastando, se agarrando na pedra, na montanha, um negócio meio louco. Cara, até meu corpo tá queimando, eu tô pensando sobre essa prova, tipo, toda parte de mim. Tem que perguntar, dentro do treinamento, tipo, deve ser um jeito de treinar totalmente diferente do que outras coisas na trail e de ultra. Tipo, tem coisas malucas que você faz de respiração, de treinar uma speed diferente? Então, o treinamento, assim, para o skyrun em geral é bem complexo, né? Porque envolve um volume alto de treino, mas ele precisa também de um envolvimento de um terreno extremamente técnico, que pode envolver gelo, neve, via ferrata. A gente costuma falar até assim, lá nas regras, né, pessoal lá fora, que o skyrunning tem uma diferença bem, bem crucial, que é um esporte que você utiliza muito as mãos. No trail, em geral, não é um esporte corrível o tempo todo, né? No skyrunning você tem a necessidade realmente das mãos para fazer uma escalada de grau leve, ou então às vezes você precisa se fixar ali numa via ferrata. Então tem essa complexidade do terreno, tem a complexidade do ambiente de hipóxia, que é algo que o treinador precisa entender as repercussões, né, no atleta daquele ambiente que não tem oxigênio, que é muito complexo de treinar e de saber também fazer uma adaptação prévia antes da competição. Os treinos, por exemplo, o quilômetro vertical, até hoje não é muito... não se tem um padrão muito geral do que se fazer, né? Mas existem os treinos de tiro nas zonas lá de VO2 máximo, zona de treinamento anaeróbico,
zona de zona 6, então treinos de intervalados super curtos, de 10 a 30 segundos, enfim, em terrenos muito inclinados. A gente tinha uma recomendação assim constante de treino lá, né? Porque eu morei lá, treinei com a galera, que era tentar treinar o máximo do tempo nos treinos intervalados em terrenos de entre 30% a 40% de inclinação. Então, boa parte do treino dos treinos intervalados era nisso. E eu tentava fazer as rodagens também acima de 2.000 metros de altitude. Então, o que eu costumava fazer era subir ou de teleférico ou caminhando acima de 2.000 de altitude e fazia as rodagens ali já nesse ambiente de hipóxia. Mas é muito difícil, né? Para quem não tem acesso a uma montanha de 2.000 metros de altitude, é muito complicado, que é o que acontece aqui no Brasil com a maioria dos atletas, né? Então é muito difícil de planejar, assim. A gente está com um desafio muito grande com esses atletas novos aí da modalidade no país. E Mas vamos voltar disso, mas eu quero voltar, tipo, você estava na Itália, você tinha essa temporada, essa época da sua vida surreal, você estava morando com a família do Skyrunning, você ficou na casa deles? não, Ok, eu trabalhava em Verona. Verona ok. fica bem próximo das Dolomitas e um pouco próximo dos Alpes. Fica Não. ali, fica mais próximo das Dolomitas. Então eu estava Não, então, você está lá vivendo o sonho dos maioria dos corredores de trail no mundo, tipo, dessa situação, o resto está sonhando de viver o que você estava vivendo. E você volta para o Brasil, como foi isso? Porque eu vou chutar, você voltou com muitas ideias, é, tipo, não, eu quero fazer coisas malucas, mas você volta, como foi essa vivência para você, explicando isso para aham. pessoas? Porque é difícil para outras pessoas pega a mesma visão de Aham. você. Como foi isso? Bem, antes de voltar também, logo quando eu me mudei para a Itália, eu morei 3 meses em altitude mesmo, no lado italiano do Mont Blanc, em Courmayeur, mas num refúgio lá no alto. Então, foi uma experiência muito, muito boa, assim, de treinamento, né? Ei, Foi muito extremo. Depois eu cheguei no hospital lá para trabalhar, eu tava igual como é que se diz, um náufrago. Tava com o cabelo gigante, assim, barba gigante, todo queimado de radiação de alta montanha e tal. E os caras, é você mesmo que vem trabalhar aqui. você foi o médico hippie das trilhas, Exatamente. você foi o dirtbag médico. Eu tive que entrar no banho e tosa lá no primeiro dia já, porque eu levei uma chamada. Mas, enfim, eu trabalhei lá em Verona e depois, em um dado momento, eu resolvi tirar férias no Brasil. Falei assim, cara, tô cansado, o trabalho estava muito pesado também. O meu contrato ia ter uma interrupção de quase 6 meses. Então eu pensei assim, pô, vou tirar umas férias no Brasil, dar um relax, ver minha família, meus amigos, ver o que tá rolando por lá e tal. E aí voltei pro Brasil. Nisso eu voltei pro Brasil, a ideia não, eu ia realmente voltar para Itália. O meu voo para Itália era dia 8 de março de 2020. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e mudou tudo, mudou todo esse rolê da minha vida, né? Então, de forma bem inesperada, óbvio, todo mundo, mas graças a Deus aqui sobrevivi ao Covid. É, mas quando eu voltei para o Brasil, óbvio, eu estava cheio de ideias, né? Eu já tinha contato com o Valmir, com o Ricardo Tourinho, né? A gente já tinha trocado muitas ideias, porque o próprio Marino Giacometti e o pessoal lá da Federação Internacional falou comigo e tal. Eles chegaram assim, pô, tu conhece o Ricardo Tourinho lá do Brasil e tal? Aí eu falei, cara, não conheço, nunca, não sei quem é e tal. Sei quem é das provas, ele é organizador de provas e tal.
Aí eles falaram, não, porque ele agora é membro da federação. O Ricardo Tourinho propôs entrada como membro em 2017. E eles me falaram do Tourinho em 2018. Porque agora ele é membro e tal, tá organizando um evento lá e tal. Seria legal vocês trocarem uma ideia para se conhecerem, etc e tal. E aí eu comecei a contactar o Tourinho, mas na época ele era super ocupado, cheio de evento e tal, a gente não se falou muito. Mas aí, no fim de 2018, eles pediram novamente para eu falar com o Tourinho, porque o Tourinho tinha conseguido a licença e a sanção para fazer o Campeonato Sul-Americano de Skyrunning no Brasil pela primeira vez. E eles falaram, cara, você tem que falar com o cara porque vai ser legal, vai ajudar com certeza. Tu dá algum panorama real assim do que é o Skyrunning aqui, alguma coisa assim, né? Porque o Tourinho não tinha ido pessoalmente lá em nenhum evento de campeonato mundial, nada disso, e eu já tinha participado de vários. E aí eu realmente comecei a me reunir com o Tourinho e com o Valmir, a gente começou a trocar ideias assim sobre isso. O Valmir também já tinha ido com a galera do Juvenil, 2 vezes para a Europa, para o Campeonato Mundial do Juvenil, então já tinha uma noção de que era o Mundial. E aí foi aí que meu caminho se cruzou com o do Valmir e do Tourinho com essas ideias. Mas nem passava pela minha cabeça a questão da federação, de estar como presidente, de estar com essas ideias assim, tocando esse barco. Assim, eu era realmente só um atleta apaixonado pela modalidade, estava ali envolvido naquele meio por uma questão enfim, estava vivendo a minha vida lá no Skyrunning, né? Mas nada acontece por acaso. Eu acho que foi legal a troca de ideia. Depois eu voltei para o Brasil justamente na época do Campeonato Sul-Americano. Eu voltei uma semana antes do Campeonato Sul-Americano e voltei com as medalhas oficiais, as medalhas de ouro, prata e bronze. E para pouca gente eu contei essa história, mas eu vim igual uma caixa forte, né, da Itália. Eu vim no avião e eu falei, caralho, se me roubarem, fudeu. Tipo assim, eu fiquei, cara, se me roubarem isso aqui, porque eu moro no Rio, né? E eu fiquei assim, cara, eu vou sair do aeroporto, vou pegar um táxi, um Uber, sei lá, se me roubarem isso aqui, fudeu demais. Acabou minha vida, eu não vou conseguir mais olhar na cara de ninguém, assim. Já pensou? Medalha oficial de ouro, prata e bronze lá da galera na minha mão. E aí fui para lá para o sul, para Curitiba, levar essas medalhas e ajudar lá o Tourinho no evento da forma que eu pudesse e tal. Queria ter o registro dos atletas medalhistas lá para mandar também para a federação, para a gente divulgar e tal, botar essa galera no holofote no mundo inteiro. E aí começou esse meu envolvimento assim mais profundo com a federação, né? E eu tinha muitas ideias, mas era muito difícil de aplicar as minhas ideias. Era muito difícil, assim. As provas elas já tinham uma estrutura própria, né? Os organizadores já tinham uma estrutura própria, que eram provas de trail, então era muito difícil de adequar ao skyrunning. Era uma coisa assim que tinha que surgir do zero, sabe? Com o formato de skyrunning meio que do zero. E isso era muito difícil. Mas a gente tentou fazer um circuito legal para 2020, né? Conseguiu várias provas, ideias um pouco mais próximas e, óbvio, veio a pandemia e dissolveu tudo isso aí. E agora a gente está ressurgindo e sobrevivendo a tudo isso que passou, acho que de uma forma muito legal, muito positiva, porque... Porque isso você plantou a ideia, mas você não tinha que executar essa ideia, né? Aquela 2020 que eu estou entendendo. Então, você plantou a ideia, agora depois você tinha mais tempo para essas sementes. Exatamente. O que aconteceu, na verdade, é que nesse período da pandemia, o Tourinho parou de ser organizador de prova. E em um dado momento ele me falou, cara, eu não consigo mais dar conta da federação, se você quiser, pode tocar aí, enfim. E aí eu fiquei, bom, tá bem, vamos ver, né? E aí eu conversava com a galera, foi todo mundo debandando. Todo mundo,
enfim, não dá mais para fazer parte, etc. Valeu. O próprio Valmir tinha o projeto pessoal dele, de Cambotas e a Supercopa, a revista, o bebê que ele estava esperando o Matias. Ele falou, cara, não dou conta. Aí eu falei, bom, tá bom, beleza. Vamos ver o que eu consigo. Enfim, eu fiquei 2020 inteiro assim. Eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Não tem nada pra eu fazer, não sobrou ninguém, sobrou nada. Vamos ver o que vai dar. Aí eu. Mas eu acho que é muito interessante que isso não tirou sua energia. Porque, vamos falar, você entrou um barco enquanto todo mundo estava abandonando esse mesmo barco. É tipo, não, tô fora. Você foi o cara mais novo no barco e eles deixaram você como capitão. Aí isso foi de certa forma bem legal nesse aspecto de eu falei, bom, já que a gente está fazendo tudo do zero, acabou, sei lá, morreu muita gente, infelizmente, Covid. Estamos saindo, né, das trevas. Vamos começar do começo certinho, como é o Skyrunning, no formato legal, e vamos ver se isso dá certo. Se a gente vai ter, né, atletas que queiram participar disso, e óbvio com a perspectiva de fazer alta performance em eventos mundiais, né? Então, eu mudei o foco completamente da federação, que antes era uma organização de organizadores de prova, né? Então cada um tinha sua prova, seu peixe para vender ali, eu entendo, obviamente, faz parte da dificuldade comercial que é o esporte do país, é um esporte muito difícil. Mas eu mudei, digamos assim, o enfoque. Então agora a federação de Skyrunning vai ser o enfoque para o atleta. Então o atleta precisa ter as chances que pouca gente tem, né? Eu fui privilegiado, por exemplo, por muita coisa, por ter a chance de ter trabalhado lá, por, né, ter feito amizades que me ajudaram, que me formaram como um atleta de alta montanha, etc. Mas eu pensei assim, cara, o atleta tem que ter a chance. Ele vai ter a chance e vamos ver o que vai dar. Mas o foco vai ser esse, o foco vai ser o atleta. Em segundo plano, a organização e os seus interesses próprios de uma organização, né, desse porte que tem o interesse de, obviamente, rendimento. E aí nisso, cara, eu dei muita sorte de novo, porque eu acho que por onde eu passo eu tenho sorte pra caralho, porque veio a Débora e o Michael conversar comigo e com ideias legais, assim, já pensando no time da seleção brasileira e, óbvio, eles são profissionais altamente capacitados e com muita energia também, né? A Débora, eu acho que eu sou ligado no 220, mas a Débora também está no 210 ali. Então, a gente começou a criar umas ideias muito boas. O Rian da Insanity já tinha as provas no formato da Skyrunning, porque ele começou com a Skyrunning, mais ou menos assim, e é um cara muito visionário, de alta montanha, assim, de explorador mesmo. A gente está vendo assim hoje, depois desse ano, assim, o quanto que ele conseguiu criar nesses eventos para que as pessoas tivessem essas experiências na montanha. No Mestre Álvaro já era uma prova consagrada, né? Já estava acontecendo há muitos anos, mas depois veio o Forno Grande, que é uma prova muito alucinante, e agora está vindo o Caparaó. Então eu tive apoio desses dois inicialmente, né? A turma do Sul e a turma do Espírito Santo. E a gente conseguiu, aos trancos e barrancos ali, emplacar umas ideias muito legais. Eu consegui o sonho da minha vida, que era conseguir um quilômetro vertical aqui no Brasil, que o pessoal lá de Minas já tinha realizado durante a pandemia, que foi em 2021, se eu não me engano. Não conseguiram ir até o topo por conta do mau tempo, né? Mas a gente não conseguiu fazer um evento oficial. Mas eu tava assim, desde 2018, falando pra galera, tem que fazer o VK no Brasil, tem que fazer. Pô, todo mundo dizia, isso não vai dar certo. Pô, não vai ninguém vai curtir, não vai rolar, etc.
Beleza, a gente fez em abril no Mestre Álvaro, bombou. Atletas lá, tipo assim, porra, eu quero correr essa modalidade, eu quero, pô, ganhar essa vaga para ir para final no Mundial lá na Itália. E aí foi essa febre, entendeu? Então, pô, eu tenho muito que comemorar, assim, muitas conquistas esse ano, assim. Finalmente deu certo. Ei, eu quero falar sobre isso, destaques de 2022 para você, porque isso foi, já tinha umas coisas de skyrunning, mas e esse ano colocou skyrunning na mapa de todos os corredores pelo país, eu acho. Me deu um susto lá na Jaraguá-Sky, tantas pessoas que estavam lá, viajou até outro estado só para participar na quilômetro vertical. Isso, para mim, isso que no início, quando eu falei, abriu meus olhos, Aham. foi isso. Eu vi, tipo, oh meu Deus, eu acho que essa galera tá tocando alguma coisa e as pessoas estão virando maluco. E a galera tá pegando essa virose de skyrunning Eu muito acho que foi uma rápido. febre muito rápida, assim. Eu acho que a gente conseguiu o carisma, assim, dos atletas de trail, de montanha aqui no país, de corredores que eram do asfalto e agora querem correr um quilômetro vertical. Acho que foi uma... assim, imagino, né, que tenha sido uma identificação e tal, sabe? Tipo, viu a federação e falou, porra, essa federação me representa. Pô, olha os caras indo lá pro Mundial, olha, pô, evento vindo pro Brasil, etapa do Campeonato Internacional. Então eu acho que rolou essa identificação de tipo, cara, a federação está conseguindo dar visibilidade para eles, assim, no intuito de carreira, pô, tô conquistando isso. E aí dentro desses... Você está criando um palco. Você está criando um palco para esses atletas que merecem, tipo, dar uma performance e vai atrair mais atenção de pessoas de todo lado, E eu eu acho que acho. os pontos altos, assim, de conquistas, porque a Federação Internacional veio também esse ano muito ativa depois do Covid, veio assim com força total. Então, no ano de 2022, a Federação Internacional realizou 5 campeonatos internacionais oficiais, 5. Então é muita coisa para um ano, né, um ano só, muita coisa mesmo. Então a gente teve no início do ano o Campeonato Mundial de Sky Snow, depois a gente teve o Campeonato Mundial Juvenil, o Campeonato Adulto, depois a gente teve a final do Campeonato VK Open, que aconteceu em vários países, 10 países, sendo 3 na América do Sul, sendo um Brasil, lá no Espírito Santo. E a gente teve agora o Campeonato Mundial de Subida de Escada, em Dubai. Infelizmente não tivemos... Subida de porque isso faz escada? parte da Skyrunning também, para quem não sabe. Essa parte eu Para não quem não sabia. sabe, a corrida de arranha-céu faz parte da Skyrunning. E esse ano a gente teve, semana passada, no dia 12, o Campeonato Mundial de Subida de Escada, que é o Stair Climbing, que é uma modalidade do Skyrunning, porque é uma prova de subida, ou seja, a sanção, a licença é da Federação Internacional. Infelizmente, os nossos atletas brasileiros não puderam ir, porque eles foram convocados. O campeonato foi anunciado praticamente 5 semanas antes do evento, então foi muito próximo. A gente ia mandar a Mica e o André Mapa, mas de última hora eles não conseguiram um patrocinador para levar, porque ficou realmente muito em cima da hora. Mas tivemos 5 mundiais. E aí, a gente no primeiro mundial de inverno de Sky Snow foi o Daniel, um garoto do juvenil, que representou lá o Brasil, mas depois de lá no juvenil já foi um time com 16 atletas, é muita gente. Isso foi na Em Espanha, Andorra, né? em Andorra. É, E aí, em Andorra também, a gente teve a presença da comissão técnica, Débora, Maicon, Fernando. O Fernando fez o curso de árbitro internacional da ISF, então ele é o primeiro árbitro internacional da América do Sul. Depois eles voltaram lá para o Mundial de Adulto na Itália, 18 atletas, time completo, uma das maiores delegações do campeonato. Num dos maiores mundiais, assim, o Mundial teve 35 países
Então, assim, foi recorde de participação de países e o Brasil estava lá com 18 atletas. Então foi assim, ponto alto dessa galera aqui, correu o Sul-Americano em Perdidos em 2019, conseguiu a vaga e depois a gente teve outras formas de selecionar através do circuito nacional, ranking, etc. Mas foi uma participação expressiva. Depois a gente teve a final do VK Open, que foi o Sandro Arcanjo e a Lina Bell lá, e a Lina Bell ficou em terceira, melhor do mundo. Então, e depois não conseguimos mandar ninguém pro campeonato de Arranha-Céu porque não rolou patrocínio, mas se você for ver, assim, foi um negócio assim, o salto que o meu salto, a minha ideia era um salto até a Lua, a gente foi lá para Marte. Tipo assim, foi foda, eu achei. Foi. E as provas 2022 que fez parte do Skyrunnings, tinha Jaraguá Sky, o Itatiaia, o Evolution. Isso, teve Perdidos, teve o Mestre Álvaro. Mestre Álvaro. E não todos eles, com a quilômetro vertical foi Mestre Álvaro. Teve também Forno Grande. Com o quilômetro vertical não teve Perdidos e não teve em Itatiaia. A gente teve só 3 VKs. O de Jaraguá foi uma prova de vertical lá no Pico das Antenas, né? Se eu não me engano, como é que é o nome? O Desafio Lorde, que é no asfalto. Mas agora, para 2023, no Campeonato Brasileiro, eles vão fazer um evento na trilha, e óbvio com mais próximo das especificações do VK, mais inclinado. Mas tivemos 3 provas de vertical, sendo 2 delas verticais, quilômetros verticais oficiais, né? Para quem não estava lá na Forno Grande e não participou dessa prova, eu espero que muita gente possa vir, porque para mim, eu participei, eu corri lá com a galera, foi muito louco, porque eu tive a sensação assim, tipo, cara, tô na Europa fazendo uma prova de VK difícil pra caralho. E aí agora a gente tem realmente a arena pronta para essa galera se especializar, experimentar, né? Tipo, saber se gosta, se quer, se tem a ver a modalidade com... Né? A gente tem atletas muito versáteis no país, né? A galera que corre ultra trail, mas também ganha a prova de mais curta. Então, assim, foi assim, muita coisa. Águas rolaram, muitas águas rolaram. Demais. Então, falando disso, vamos mudar para ano que vem. Porque esse calendário tá... Cada vez que eu estou abrindo minha Insta, tem notícias saindo. Uma prova nova, uma coisa nova. Tipo, o que tá rolando em 2023? 2023, a gente já veio com um formato mais... a gente fez 2022 aos trancos e barrancos, mas agora a gente está mais... com algo que faz mais sentido na cabeça, assim, de uma linha cronológica ali de alta performance, né? Então, a gente já está na época de pré-temporada agora, a gente está praticamente, 12 a 16 semanas antes dos primeiros eventos, então a galera já tem que começar a ralar e botar o pé na montanha, porque a gente vai começar em fevereiro com o nosso training camp, e o training camp vai ter a primeira etapa de VK, vai ser... E onde vai rolar esse training camp? Então, que é um Passa 4, Passa vai 4? ter um VK lá chegando a mais de 2.000. E o nosso training camp é a ideia de juntar os organizadores, os treinadores, os atletas, para todo mundo ali entender o que é o Skyrunning, o que vai rolar em 2023 e como você deve se preparar, né? Vai ser uma troca de ideias bem importante ali para quem está dentro dessa modalidade Skyrunning. E quem, óbvio, vai tocar essa parte técnica vai ser a Débora, que é a chefe da seleção brasileira, da comissão técnica, né? E com a ajuda do Michael, do De Agostini, do Fernando. E a gente vai fazer esse training camp já atrelado
vai ser no carnaval, atrelado ao nosso primeiro VK. Aí beleza, fevereiro. Em março já começa o Para fazer parte desse VK, você tem que fazer parte do training camp também, uma coisa separada? Então, vai poder ser separado ou junto. O atleta pode ir só para correr o VK, não precisa também participar do training camp. Então, vai ter as duas opções. Daí a gente vai começar o nosso circuito brasileiro, que é um circuito com 6 provas. Só que aí, em paralelo, a gente vai ter a primeira edição do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, Campeonato Brasileiro de Skyrunning, e a segunda vez o Campeonato Sul-Americano de Skyrunning, que a sede vai ser no Brasil. E aí, fazendo um parêntese antes aí, que isso também é uma coisa bem legal que eu queria falar, porque eu, como federação, membro, né, eu queria trazer um evento oficial para o país e que fosse o brasileiro. O que a gente mais quer popularizar como em todos os esportes tem, esporte olímpico tem o Brasileirão, tem, enfim. E aí eu vim com essa ideia ousada, né, mas os organizadores sempre estão com o pé atrás comigo, né, porque eu estou sempre com ideia louca. Mas eu cheguei, galera, é a hora agora, a hora é agora. A gente tem que fazer o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. O Campeonato Brasileiro de Skyrunning vai botar todo mundo que é atleta de alta performance de Skyrunning para um duelo direto. Então é a forma mais fácil e mais, digamos, real da gente medir a performance temporal ali daqueles atletas. Então tipo a prova da vida, do or die, né? E a galera tipo, será que vai dar certo? Pô, como é que a gente vai fazer isso? Não vai emplacar, será e tal? Aí, enfim, ficou uma coisa meio assim, faz, não faz. Eu falei, galera, eu vou fazer. Essa ideia eu vou fazer. Não sei onde, não sei quem, que o organizador vai comprar essa briga aí, mas eu vou fazer. Aí, cara, demorou, sei lá, 2 semanas, já estavam os organizadores ali. Pô, quem vai ser sede do brasileiro e tal, e a gente vai conseguir finalmente fazer agora na Jaraguá. Então, a diferença, porque muita gente tem dúvida, né? O que é o campeonato e o que é o circuito? Muita gente tem dúvida, muita gente fica com isso sem entender. Então, o Campeonato Brasileiro, ele é essa ideia do atleta querer a medalha de ouro, entendeu? Eu quero ser o medalhista de ouro do Brasil nesse esporte, eu quero ser o melhor naquele ano, naquele campeonato. Então, o foco é outro, né? O circuito, ele é um circuito de performance, né, longo, que vai dar no final o campeão, né, o que teve mais pontos durante o ano. Então, o intuito do circuito é manter o atleta ali em alta performance o tempo todo, né, se provando, se testando. Mas o Campeonato Brasileiro é aquela parada realmente de ser medalhista. Eu quero ser medalhista e isso nunca teve no Skyrunning no Brasil. Não sei se já teve Campeonato Brasileiro de trail, tá? Não sei porque eu sou meio por fora desde quando eu voltei. Mas no Skyrunning é a primeira vez que vai rolar e eu acho que isso vai dar um diferencial na carreira dos atletas porque o cara vai ser pela primeira vez medalha de ouro. E daí já vem atrelado o sul-americano, porque se ele é campeão brasileiro, ele pode ser campeão sul-americano também, né? Então o atleta vai com aquele desejo e o objetivo, o treinamento, o esforço para ser medalhista de ouro sul-americano, entre outras nações. E desse sul-americano já nasce o desejo e a vontade de um dia, quem sabe, um atleta brasileiro ser campeão mundial. Então a gente está nessa jornada de formar esses atletas para, quem sabe, um dia, daqui a anos ou décadas, o cara botar o país lá no ponto mais alto do pódio, entendeu? Então é essa a minha visão da federação, entendeu? Então, falando de campeonatos e campeões, porque, como você falou, as 6 provas, pessoas vão ganhando pontuação, né? E essa pontuação, que se não me engano, você pega as melhores duas provas do corredor. Isso. Nesse ano de 2020 assim, né? eram os dois melhores resultados, mas agora em 2023 vão ser 3 provas de 6.
Isso. Então a gente vai ter 3 6 provas. eventos e o atleta deve pontuar em pelo menos 3 provas. E as provas, tudo é a mesma modalidade, tipo, tem que ser tudo, a pontuação só conta para Sky Race, que normalmente é 23, 25 quilômetros, Sky Ultra, que é 50, e o quilômetro vertical. Exatamente. Os rankings Todos são todos separados. separados porque quando a gente monta o time da seleção brasileira, são 6 atletas de VK, 6 de Sky, 6 de Sky Ultra. Então a gente precisa dessa distribuição e precisa do atleta que tenha especificidade, né, para a modalidade. Ele até pode ser o melhor do VK e o melhor da Sky e conseguir a vaga para os dois e competir lá no Mundial, né, nas duas modalidades. Isso pode acontecer. Mas o ranking realmente é separado. Então todos os eventos esse ano vão ter o VK, Sky Ultra. A única diferença e exceção é a La Mission. Como a gente vai fazer o nosso primeiro VK atrelado ao Training Camp, o nosso VK da Serra Fina vai ser no Training Camp e não na La Mission. Então a La Mission está entrando apenas com a Sky e a Sky Ultra no evento em agosto. Mas todos os outros eventos têm a VK, Sky Ultra. E além disso, a gente está trazendo pela primeira vez também essa edição do Campeonato Juvenil. Desculpa, o Evolution vai ter um quilômetro vertical? A Evolution vai ter, não vai ser um VK, porque a gente ainda não consegue autorização lá para alguns percursos. É bem difícil, né, por ser um parque nacional, então ainda não vai ser um VK oficial, mas vai ser um meio VK. Assim como no Alto Caparaó, também a gente tem uma restrição por ser parque nacional de percursos, então o VK de lá tem 6,5 km, então não é um VK oficial. O VK da Jaraguá também não chega a 1.000, chega a 800 e pouco. Então a gente fez essas adaptações, mas os terrenos praticamente todos vão ter esse formato de inclinação bem íngreme, acima de 20%, para a gente formar o atleta ali de especificidade, né? Mas a gente vai ter essas exceções aí nessas provas, que não são um VK oficial. E agora, daqui em frente, a seleção brasileira para o Mundial vai ser baseado com essa pontuação. Isso, então o que vai acontecer? Isso é bem difícil também de explicar, porque... E vai devagar, porque eu sou um corredor não tão não, mas para a galera que está morrendo de dúvidas, tem os regulamentos lá na nossa página do Instagram. Então o cara pode baixar o PDF, ler lá e reler como ele deve fazer. Então um ponto importante, o brasileiro vai terminar de selecionar o time para o sul-americano. Então o sul-americano já tem 8 atletas, faltam 10. Então o brasileiro vai determinar esses novos 10 atletas. Do sul-americano para o Mundial de 2024 é um tempo muito longo, é praticamente mais de um ano. Então não dá para a gente selecionar um time todo no sul-americano. Então a gente só vai selecionar o atleta brasileiro que for medalhista de ouro. Então, teoricamente, 6 vagas se todas as medalhas de ouro forem ganhas por brasileiros. O restante das vagas de 2024 para o Mundial, a gente vai disputar no próximo Campeonato Brasileiro, que vai ser no ano que vem, em março. E aí vem quem vai poder disputar essas vagas. Vai ser a galera top 20 do ranking. Então você participou do ranking 2023, você está no top 20, você vai poder ir no brasileiro disputar essas vagas para o Mundial. O funil é assim, é estreito, entendeu? Infelizmente, porque em qualquer esporte é assim, em qualquer esporte olímpico, você ir para o Mundial, para a Olimpíada é difícil, né? A gente precisa realmente que o atleta esteja em uma boa forma para poder ter chances melhores lá, óbvio, né? E claro, a gente sabe que os atletas também têm outras prioridades, outros eventos, outras provas-alvo. Então a gente não quer que ele fique sobrecarregado durante o ano. Então o atleta precisa fazer pelo menos 3
e é livre para escolher a sua temporada, como é que quer realizar. Tem atleta brasileiro que corre mais de 20 provas no ano, então acho que 3 provas não vai ser tão crítico para todo mundo aí. Mas é isso, tem essa linha temporal que é uma linha mais ou menos de desenvolvimento de 2 anos, né? De 2023 até 2024 com o próximo campeonato mundial. E, enfim, a gente vai estar trabalhando aí todo dia em prol dessa galera. E sua comunicação, falando, tipo, porque a gente já está olhando para 2024. Na verdade, eu quero voltar só rápido com o Mundial. Que está mudando no sentido de apoio? Isso, eu posso imaginar, porque isso é uma coisa, tipo, você falou esses obstáculos com os corredores, calendário, trabalho, outras provas. Mas a grande coisa é o apoio para chegar lá. Exatamente. E não é barato, não. Então, tipo, olhando esse ano, tipo, a gente viu tipo, como foi difícil para os atletas. Isso está entrando na esquema. Eu acho que essa visibilidade do circuito, dos campeonatos oficiais, o campeonato oficial em si, ele dá uma visibilidade diferente, né? Ele dá um enfoque que tira aquele peso de que está sendo um apoio para um projeto pessoal do atleta, mas não, o apoio está sendo para o país, né? O atleta está indo lá representar o Brasil. Então o campeonato oficial ele muda essa visão, né? Eu acho que isso ajudou muito esses atletas esse ano. Os atletas tiveram muitas dificuldades para conseguir os fundos para viajar, mas eu acho que a gente foi muito positivo na maioria dos casos. Por exemplo, a gente terminou de selecionar os atletas do juvenil em maio e eles já tinham que estar lá em julho, 2 meses depois tinham que estar lá na Europa. Então, e atletas do juvenil que estão correndo pela primeira vez na vida, desconhecidos. Mas existe uma comoção social, né? A gente teve isso por parte deles terem conseguido, por exemplo, os atletas de Passa Quatro conseguiram ajuda da prefeitura, muitos atletas conseguiram dinheiro com vaquinha, então isso muda um pouco o panorama quando você sabe que está mandando um time ali para um campeonato oficial. Eu acho que isso, de certa forma, ajudou muito. Depois veio a galera do adulto, muita gente conseguiu também valores, digamos assim, somando valores, a gente conseguiu mandar 18 atletas pela primeira vez. Até então só tinham participado de mundiais, assim, participações individuais mesmo, nunca um time, né? E depois, quando foi pro VK Open, a mesma coisa. A Lina Bel teve muito apoio lá da cidade dela, o Sandro Arcanjo também. Então isso, eu acho que essa forma dos campeonatos oficiais traz um apelo, né, governamental um pouco maior, entendeu? Acho que isso ajuda muito. E por isso que a gente conseguiu levar mais gente para fora esse ano, né? Mas você tá ouvindo, você tem ideias, tipo, o sonho seria tipo, não, o time nacional, o governo e talvez empresas vai apoiar e você vai mandar uns 15, 20 atletas. Lógico, isso seria um sonho. A gente pode falar isso e a gente pode solicitar disso, mas o prático ano que vem, isso não vai rolar, provavelmente ano depois não vai rolar. Quem você acha que é o jeito que a gente pode é uma coisa bem a longo prazo, essa... bem a longo prazo mesmo. Pleitear essas verbas governamentais por documentos oficiais requer muito, muito tempo burocrático. Então a federação ainda está muito no início, a gente ainda tem uma modificação de CNPJ para fazer esse ano, para que a gente consiga esses recursos. Então é algo que vai demorar tempo aí, pelo menos, botaria pelo menos uns 5 anos. Para a gente ter um recurso mínimo, né? Para pelo menos mandar 1 ou 2 atletas para o Mundial, sem ele tirar do bolso, né? Mas é difícil, é algo que a gente está construindo também. Faz parte do nosso trabalho de construção aí.
Mas, enfim, vamos ver. Não consigo dar nada muito claro, porque, né, preciso ver como é que vai ser ainda esse ano de 2023, mas a ideia é essa. Mas mesmo assim, para mundiais é muito difícil mandar um time, né? Mesmo para que eu também sou envolvido com outros esportes ali, conheço muita gente de outros esportes olímpicos, é muito complicado assim em termos de custo. Mas vamos ver. Tô na luta e na torcida aí. Eu faço esse trabalho voluntário em prol dessa galera aí, porque eu boto fé no brasileiro. Legal. Então, vamos diminuir o Mundial para a América do Sul. E falando de agora, a gente vai ver outros países que eu estou torcendo vai chegar aqui no Brasil e vai ver a beleza do Brasil, as trilhas aqui, a comunidade aqui. Você está falando com como que é os outros países na América do Então, Sul? na É a América do organização Sul, do a gente tem Skyrun? uma comunicação atual muito legal, que também começou nesse ano de 2022, com todas as federações. Como membro mesmo da Skyrunning, da Federação Internacional, nós somos 6. Mas no nosso grupo tem praticamente 11 países, representantes de 11 países do esporte de alta montanha, seja escalada, alpinismo, corrida de montanha, corrida de rua, etc. Então, desde esse ano a gente começou a ter uma organização muito forte. Tanto que a gente conseguiu trazer o VK Open para 3 países, né, na América do Sul. E agora a gente tem esse projeto do VK Open na América do Sul que vai rolar e vai ser anunciado aí em breve, de repente até o Natal, que vai ser vai se preparando porque vai vir coisa ainda. Ainda não acabou. Eu não aguento mais notícias Ainda do não Skyrunning, acabou, Roger, cara. ainda não acabou. Tem Nossa! coisa para rolar ainda. Porque o VK Open vai rolar e vai acontecer na América do Sul. Vai ter final, quem sabe, na América do Sul. Vamos ver o que vai rolar. As propostas ali estão lançadas. Esse campeonato tá rolando a seleção dos eventos. Então tem coisa ainda foda para acontecer, mas a gente está com uma união muito forte. A gente queria, no ano passado, a gente queria trazer um circuito sul-americano ou até pan-americano, né, para cá, para que a gente ajudasse a fortalecer esses atletas que têm dificuldade de ir para a Europa, né, tentar diminuir um pouco os custos. E disso está começando aí a surgir alguma coisa nesse sentido. Então esperem novidades sobre o VK Open, mas a galera da América do Sul tá muito forte aí no Skyrunning. O pessoal do Chile, do Peru são bem engajados, assim como eu aqui no Brasil. Eu pego no pé dos caras também. Quem eu conheço nesse meio do Skyrunning começa a pegar no pé, cobrar data, cobrar prazo. Ou, pô, manda teu evento lá, cara. O que tá esperando? Pô, tá maluco? Manda teu atleta, sei lá o quê, entendeu? Então, assim, ninguém tem paz do meu lado. Porque senão as coisas não acontecem também. A gente tem que botar lenha na fogueira. Não, essa coisa sensacional você está atrás. Mas tem que perguntar, cara, quanto mais tempo você vai ser um Então, médico também? Porque então todo como mundo você se está fazendo pergunta, tudo né? isso? Como é que eu consigo dar conta de tanta tarefa? Olha, eu não. A minha carreira como médico cirurgião realmente é minha vida. Eu sou, modéstia à parte, eu sou muito bom realmente. Então eu amo operar, eu amo mesmo, é minha paixão. Como atleta profissional já tive meu momento, muito bom, muito legal, já gostei. Tenho vários projetos de alpinismo para fazer ainda, de montanha de 4.000 metros, que exigem, óbvio, uma dedicação muito grande de tempo, mas é difícil dar conta, assim, principalmente porque eu realmente não faço renda de nada do Skyrunning, né? Na verdade, eu invisto o meu dinheiro nisso aí para acontecer, que enfim, para que a licença da federação seja paga anualmente, né? Tudo isso, assim, a galera acha o máximo, mas tem uma licença oficial, uma sanção que deve ser paga anualmente. Então, os organizadores têm taxa pra caramba para pagar. Não é fácil, realmente. Mas eu não sei se eu conseguiria viver disso. Eu acho que é impossível. Acho que no cenário brasileiro
é impossível ainda. Vou continuar tocando o barco em prol desses atletas, mesmo sem receber qualquer ajuda financeira. Nunca foi minha intenção, não é minha intenção, inclusive. Eu faço realmente esse trabalho porque eu acho que ficou um legado para mim que é de tudo que eu recebi também, de tudo que eu recebi da Federação Internacional, do que eu aprendi, do que eu vivi na minha vida por praticamente 4, 5 anos lá na Itália. Então, não que a gente tenha a gente consiga pagar na mesma moeda, sei lá, mas eu fico assim, se não fosse eu, o cara que foi o meu mentor, que me ensinou, que me ajudou, que me treinou, e o cara, pô, e o teu país lá no Skyrun, não tá? Tipo assim, eu fiquei assim, eu não tinha outra escolha, entendeu? Eu tinha que chegar, pegar e vestir a camisa e pronto. Pô, é isso. A Skyrun Brasil vai acontecer no país, não importa o que aconteça, não importa se os organizadores mudarem, se mudarem as provas, se mudarem os eventos, enfim, enquanto eu estiver presente, alguma coisa vai rolar. Então, assim, eu tenho meu trabalho que já é muito difícil, né? Me demanda muito. Mas eu acho, em contrapartida, eu falo pra caramba, hein? A gente tá falando há 1 hora e 7 minutos, mas em contrapartida, eu posso estar falando muito aqui hoje contigo, Roger, mas eu acho que uma coisa que é fundamental e que a minha profissão como cirurgião me ajudou muito é que eu sei escutar o outro. Eu consigo parar e escutar. Então, eu paro e escuto a ideia do organizador, eu paro e escuto o atleta que está com dúvida, que quer entender, que quer participar, que precisa de uma ideia nova. Então, eu acho que isso fez com que a Skyrun Brasil crescesse em conjunto com essa comunidade toda, em sintonia. Sem o atleta se sentir injustiçado, sem o organizador achar que, pô, tá sendo muito difícil para ele, tô me doando muito e não consigo. Então a gente entrou num equilíbrio onde todo mundo se escuta e se entende, e eu acho que a minha profissão me transferiu essa habilidade aí de parar e escutar o outro. Isso era difícil antes porque era aquela coisa assim, cada organizador queria resolver o seu para casa e valeu, tchau, entendeu? Que uma coisa, eu acho que para ser um organizador de prova ou de coisa grande, assim, você precisa um pouquinho de ego, você precisa quer ser o chefe. Eu entendo esse perfil, mas vou falar, cara, de fora, olhando de tudo isso acontecendo, eu acho que, tipo, porque agora mesmo, mais no passado, tomara que está mudando, cada região do Brasil do trail tinha o dono. E foi difícil conversar, de organizar coisas. E tinha pessoas, tipo, nem é ego, mas simplesmente sonhando grande, e se tinha dúvidas, vai acontecer mesmo. E vou falar o seguinte, tipo, pessoas que eu gosto muito, tipo o Rian, o Mika e Débora, eles vão sonhando muito grande, muito, muito grande. E eles estão fazendo coisas fantásticas individualmente também. Mas o jeito que você entrou como um pedaço dessa quebra-cabeça, como um cara que você não tem sua própria prova, você tem a capacidade de falar com todo mundo, você deixa pessoas falar e chegar no ponto de uma conclusão sem coisas fugindo e queimando o filme com pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa fundamental para essa nova versão de Skyrunning. A gente eu acho que eu entrei como mediador ali, né, de conflitos, porque eu não tenho os conflitos de interesse, né, que são os conflitos de interesse de organizador, que precisa de atleta, que precisa de grana, que precisa de investimento, de patrocinador. Então, eu acho que foi uma coisa legal que aconteceu realmente eu não fazer parte desse meio, né, de organizadores. Não sou treinador, eu faço parte da comissão médica da Federação Internacional,
né? Mas não faço parte de nenhum centro de treinamento de atletas, não tenho nenhum ego também de tipo assim, ah, é meu atleta que está lá representando no país, no Mundial, não. Então, estou fora dessas questões, né? Então, acho que ficou legal realmente essa sintonia que a galera teve. Eu confesso que eu pego muito no pé da galera porque eles estão sempre com o pé atrás com as minhas ideias, mas agora eu acho que está fluindo. Depois de começar a entregar coisas, como a gente viu em 2022, as pessoas vão responder muito mais rápido agora, porque não é um cara maluco falando um sonho em voz alta. Tipo, você tem E às vezes eu pés no fico até chão meio sem graça também. assim com pessoas que eu sou amigo pessoal mesmo dentro desse meio e que ficam tá, em algum momento se sente injustiçada, pô, eu não me aprova isso, me aprova aquilo, aí eu falo, cara, não dá pra ser perfeito com todo mundo, desculpa. É. Não, isso é coisa, sempre vai ser crítica e até quem sabe eu vou chegar para você um dia com crítica também. Eu acho que eu já falei umas coisas para você bem quieto, lado, mas eu acho que vai acontecer e você não pode deixar essa coisa ganhe seu foco. Eu acho que você tem coisas Eu maiores, sou você muito está tranquilo lidando com coisas quanto a isso, maiores. assim, quanto a essas polêmicas, assim, eu acho que eu consigo levar as polêmicas muito numa boa. Tem gente que é mais explosiva, mas eu tô nessa aí pra, enfim, Uhum. por um bem maior, que é a construção desses atletas. Então, É. assim, Eu acho que você tem que tomar essa crítica como uma coisa muito legal. Tipo, nossa, pô, você tem uma opinião muito forte sobre essa aham, coisa. A gente tá... Muito legal. Muito uhum. obrigado para a sua opinião. É muito legal que você vai chegar aqui com tanta, às vezes, raiva, mas com tanta energia por causa disso. Eu acho que é muito legal que a pessoa se sente investido na causa. Eu acho que é muito interessante. Tem que perguntar, a gente falou sobre um pouquinho sobre a comunidade, você viveu lá na Itália. O que você está vendo da comunidade que está crescendo aqui? Tem coisas parecidas ou Então, é no uma coisa mais Brasil, eu brasileira? acho que o fenômeno ainda vai nascer. Tá assim, tá tipo assim, Vai, 2022 a vai. galera tava na gestação ali, na barriga da mãe. E eu acho que agora no training camp vai ser o nascimento dos bebês ali, entendeu? Porque já existe uma galera que se conecta, que se entende, que é a galera dos times nacionais, e tem a galera que fez o circuito brasileiro e estava se vendo todo mês, que tem uma amizade, um fair play nas disputas ali, tem uma admiração mútua, mas a gestação mesmo vai acontecer, o nascimento dessa galera eu acho que vai acontecer no training camp. Primeiro, vai estar todo mundo lá, e aí vai ser aquele grande encontro. E graças a Deus a gente tem um médico Porque vai presente ser nessa. exatamente. Porque vai Não nascer sou, não várias sou bebês. obstetra, né? Eu trabalho com cirurgia da mão, mas enfim, essas crianças vão nascer e a partir daí vão Tá crescer bom. juntas ali, essa nova comunidade nesses eventos que vão acontecer esse ano. Eles estão ali na barriga da mãe, se conhecendo ainda só tipo de leve, né? Tipo assim, eu tô aqui com você, mas eu acho que a Vera mesmo vai ser esse ano, que a galera vai se contactar mais, sabe? Se conectar. E vamos ver, talvez ele está ouvindo o outro lado agora mesmo. Então, É. enquanto ele está crescendo aí. E, cara, então, para fechar aqui, tem que perguntar, daqui em 5 anos, se a gente fala, tipo, Sky Running Brasil é um grande Ó, o sucesso, o que sucesso isso da Skyrunning significa para Brasil em você? 5 anos vai ser uma coisa bem louca que eu imagino. Vai ser no Mundial mesmo, um top 3 medalhista, brasileiro medalhista. Então, essa é a minha força de trabalho, é essa aí. E aí eu falo com os atletas que estão começando e vêm conversar comigo e falo, cara, se você quer medalha lá no Mundial, você quer pelo menos bronze. Então, esse para mim vai ser a representação máxima do nosso sucesso.
Atleta brasileiro, medalhista no Mundial. Ô, Rafael, muito obrigado. Eu roubei muito tempo de você, porque, nossa, mas é sua culpa, porque você chega com tanta notícia, tantas coisas boas, tanta energia. Então, é impossível não Sim. falar no mínimo 1 hora. E a gente ainda tem uma lista aqui de outras dúvidas, mas eu nem vou entrar agora, porque a gente deu tantas coisas para as pessoas ouvindo, tipo, tentar entender, começar a ver a visão de você. E tomara que pessoas ouvindo, ou eles querem participar, eles vão para lá na Insta, eles vão achar o Skyrunning Brasil, com todas as regras, todas as informações que a gente está falando. Tomara que pessoas vão fazer parte de pelo menos uma prova esse ano, se não um training camp. E tomara que vai ser pessoas ouvindo que quer participar, tipo, na logística de tudo. E para fazer isso, eles podem ir atrás de você, eles podem te mandar Pode. Então, uma assim, mensagem na Insta. a galera aí que me conhece, já falou alguma vez comigo por mensagem, sabe que eu sou muito acessível, muito mesmo. Tenho a maior paciência do mundo de parar, explicar. Então, o que eu mais quero realmente é que essa comunidade cresça, que a gente tenha mais torcedores também. Eu quero que a galera tenha uma admiração grande por esses times brasileiros da seleção, que tenha uma torcida mesmo fanática. Tipo assim, orgulho nacional. Eu queria que essa galera toda, que cada um deles tem uma super história para contar dessas vivências só de um ano, né? Do que essa galera viveu lá fora. Então, pode me contactar, tirar dúvida, mandar mensagem lá na federação. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre vejo e retorno. Então, tô aí presente, não sei como eu dou conta, mas estou dando conta. Maravilhoso. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo e sem dúvida você vai voltar, se você aceitar, Obrigado, para Roger. viajar Eu de falo novo pra no outro caramba lado. pelos cotovelos. Ah, cara, nós dois, como eu falei, joga gasolina de trilha, coisas boas, boa energia em cima de Então é isso tudo. aí. A gente tem Ah, a gente vai muito falando pano a pra noite manga, como se inteira. diz aqui, muita coisa pra falar. Tem essas coisas que tu nem sabia que era Skyrunning, mas então me convida em algum momento que eu volto pra gente falar aí de modalidades, o que que tá rolando, beleza? Ótimo. Obrigado, meu Tem amigo, muito valeu chão mesmo. para explorar.